apenas de festejar a contribuição e a experiência trazida por estas organizações, dizer que a construção das estratégias e soluções deve ser coletiva, deve partir, é claro, primeiramente da sociedade que legitime esta construção. E, claro, aqueles que têm a responsabilidade institucional, seja governamental, seja não governamental, que possamos, a partir daí, consolidar estas estratégias. Me parece que, por todos os depoimentos do dia de hoje, há uma absoluta convergência no diagnóstico, convergência no interesse, convergência na busca e nos caminhos para a solução. Nós temos dito no consórcio de governadores da Amazônia, nós não temos qualquer preconceito a organizações não governamentais. Entendemos de que qualquer postura generalista, preconceituosa, não coopera e colabora, principalmente sabedores que somos da expertise e das cooperações que os senhores e a senhora, em nome destes, há tantos que têm colaborado com a construção da nossa região. Mas, para concluir, eu entendo, Valdez, que é fundamental, e este exercício nós temos feito, nós precisamos ir adiante. Temo que as ações recorrentes de reuniões, discussões, elas possam prejudicar a efetividade daquilo que nós estamos debatendo. E, particularmente, aquilo que será conteúdo da carta desta cúpula de governadores. E, principalmente, devamos, o consórcio, estabelecer um planejamento conjunto com cada Estado de qual será o dia seguinte, o passo a passo, e quais são os gargalos a serem resolvidos e solucionados, e a quem cabe a solução destes gargalos, que possam, nos próximos instantes, não mais discutirmos os nossos desafios, porque já fizemos hoje. Não mais discutirmos o diagnóstico, porque o Sínodo já vos apresenta, e sem desmerecer aquilo que traz o documento, nós que vivemos na Amazônia também já os temos. Portanto, creio que ao encerrar esta reunião extremamente produtiva, é fundamental que nós estejamos preparados para o passo seguinte, no sentido de solucionarmos aquilo que ainda se encontra em nossa frente como um obstáculo para efetivamente estarmos com escala em condições de construir o desenvolvimento sustentável e, consequentemente, darmos a nossa cooperação e nossa colaboração para a política de mudanças climáticas, para o planeta e, principalmente, volto a dizer, para os brasileiros, que são os maiores interessados em nossa Amazônia e que devem, cada vez mais, ter isto como razão de orgulho e ativo para o desenvolvimento do nosso país. Bem, o Wellington, depois o colega Dino. Só aqui, 2 pontos aqui. O primeiro, aqui o André Guimarães lembrou da necessidade da regulamentação, eu diria até da efetividade do artigo 6º do Acordo de Paris.
acho que na própria fala aqui do ministro Fábio Mendes, acho que ficou claro o que isso representa na prática. Bom, eu quero só compreender um pouquinho, André, que você coloca para que a gente possa ter uma posição para a COP25, ou seja, no Chile, unificada sobre isso. Isso remete a uma importância maior ainda de atuarmos os 9 países, no caso da Pan-Amazônia, juntos. Já tem, me lembrava aqui também o Fábio, a OTCA, ou seja, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E eu creio que, se tivermos essa organização, e nesse caso, o governador Valdez e Virgílio, eu vejo ainda como mais relevante o nosso documento a apontar a necessidade da organização dos estados subnacionais, não é, desses 9 países. Quem sabe apontando já também aí para o encontro que vai ter em Manaus, um momento dos estados nacionais já efetivando esta organização, uma preparação daqui até lá. E, diante disso, aqui também ouvi do Sirquis, do André, 2 pontos aqui que a gente ouviu muito aqui hoje, nessa tarde aqui. Vou usar a palavra do André, tem um negócio no meio aqui que atrapalha as oportunidades existentes e as necessidades aqui do outro lado. Então, provavelmente, eu acho que esse seja o ponto sobre o qual devamos centrar. Tem coisas que são internas aos países, eu cito o caso da regularização fundiária, zoneamento econômico ecológico, ou seja, isso aqui depende da legislação e dos encaminhamentos de cada país, mas há outros que eu acho que são comuns. Eu acho que tem um problema aí no meio do caminho, eu mesmo estou enfrentando isso. Eu disse aqui, foi o primeiro Estado a regulamentar o Acordo de Paris, criamos todo o marco regulatório, criamos o Fundo Ativos Verdes do Piauí, na linha do que o Amapá criou em seguida, o Goiás tinha criado lá atrás, mas hoje tem uma dificuldade na linha, por exemplo, do inventário não é, das áreas, do monitoramento, não é? Ou seja, há necessidade em que possamos avançar em pontos como esse, até para que a gente possa, está tudo pronto, e agora, é isso mesmo? Eu até quero aqui agradecer ao Valdez, que como ele já avançou lá na parte do inventário, já tinha se prontificado para a gente viabilizar a nossa plataforma lá, de trabalhar com o Crédito Floresta. Então, eu acho que se a gente vai numa direção como essa, claro, casada com a outra parte que diz respeito às alternativas de economia que possam conviver, não é, com a proteção ambiental, e eu sempre olho isso vendo que precisa de subsídio. Você citou o exemplo do leite, isso é natural que vários países do mundo, para segurar agricultor familiar, para determinados objetivos, pratiquem formas de subsídio, como não é para uma região como essa. Então, nesse aspecto, eu acho que temos que avançar. Era basicamente isso. Vou pedir para você ler. Obrigado, governador Wellington Dias. Então, vamos lá, André. É passar já o Dino aqui, depois o Sirquis. Está no microfone. Vamos lá. Pensei que tinham cortado aqui as ONGs. Rapidamente, governador Wellington, acho que é importante discernir um pouco o que eu chamo do ciclo Kyoto, que foi o ciclo das negociações climáticas que se encerrou em 2015, do ciclo Paris, que se iniciou em 2015 enquanto negociações e vai se abrir a partir do ano que vem como ações, né? O ciclo Kyoto foi um ciclo basicamente de experimentação. Nós testamos modelos, testamos
negociações, processos, projetos, enfim, regramentos foram experimentados naquele ciclo. Tá? Muito foi feito ali, mas a gente ainda não tinha a completa dimensão do problema. Hoje nós temos a completa dimensão do problema. O ciclo que se abre agora, que é o ciclo de Paris, é o ciclo para resolver o problema. Nós temos um orçamento, deixa eu chamar assim, um orçamento de carbono, tá? Que é aquele orçamento que a gente pode gastar enquanto humanidade para manter 1,5 grau, ou manter 2 graus, ou quiçá 1,5 grau. E esse orçamento se acaba em menos de 10 anos. Ou seja, nós temos um horizonte de 10 anos para nos mostrarmos capazes de manter o clima do planeta se aquecendo apenas 1,5 grau ou 2 graus, o que já vai gerar um monte de incerteza. Ou seja, agora não é hora mais de discutir. O Brasil deu uma contribuição, governador Wellington, entre o ano de 2004 e o ano de 2012, quando a gente teve 80% de redução no desmatamento, governador Wilson, da Amazônia, a contribuição brasileira para mitigar a mudança climática foi equivalente a toda aquela da Europa, durante esse mesmo período, em toneladas de carbono. Essa foi a contribuição. Agora, o que está para trás, está para trás. Nós temos que olhar daqui para frente. A gente tem que adicionar mais carbono, ou adicionar mais ações que façam esse tal desse orçamento de carbono, que vai se exaurir na velocidade de hoje em 8 a 10 anos, que ele seja alongado. Para isso, a gente tem que combater o desmatamento agora. A gente tem que parar de usar combustível fóssil agora. A gente tem que desligar a usina termoelétrica a carvão agora. Esse que é o desafio que nos coloca à frente. E a oportunidade que a Amazônia tem de dar uma grande contribuição para esse processo, como já demos no passado. A boa notícia é que nós já fizemos no Brasil, sabemos fazer e podemos fazer de novo. Há que se envolver os mercados e tomar uma decisão política para que isso aconteça novamente. Obrigado. Bem, obrigado, André. Serquis. Bem, eu participei de praticamente todas as COP, desde aquela de Montreal, em 2005. E eu não acho que o processo da UNFCCC seja o único, nem o processo mais eficiente para se chegar onde nós queremos chegar, que é o mundo carbono neutro em meados do século. O processo da UNFCCC, ele depende de consenso, de um consenso entre 196 governos diferentes. E essa parte de finanças, o chamado Standing Committee on Finance, é uma das áreas mais conturbadas da COP, onde nunca se chega a um acordo. Eu fiquei muito impressionado com a iniciativa do presidente Macron, do One Planet, o primeiro em Paris e, sobretudo, o segundo em Nova York, porque ali me apareceu um formato mais flexível. Só vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma mesa que era presidida pela Christine Lagarde, que, na época, enfim, diretora do FMI, estava a Ruth Porat, da Google, a CEO da Google, o Larry Fink, que é o da BlackRock, que é a maior empresa gestora de investimentos do mundo, tem uma carteira de não sei quantos trilhões de investimento, e o primeiro-ministro da Espanha, ali, e um popstar qualquer, que eu não me lembro do nome. Então, ali era um formato interessante, porque naquela mesa surgiu o seguinte: primeiro, uma oferta da Google, que eles tinham um programa de inteligência artificial, poderia ser fornecido a qualquer governo de Estado, a qualquer prefeitura e qualquer empresa que quisesse fazer o seu planejamento de mitigação. E o Larry Fink chegou e pediu para o Banco Mundial e para o FMI que arrumassem para ele um algoritmo que incorporasse no processo de investimento o risco ambiental. Então, isso aqui é só para exemplificar que existem outros formatos. O clima estava sendo discutido no G20, que virou G19, mas, paciência, é um espaço muito qualificado para essa discussão. Então, eu temo, porque eu assisti a discussão do artigo 6º na última COP, a COP de Katowice, na Polônia, eu realmente temo que não se consiga, ainda nessa COP, esse acordo, esse amplo consenso que é preciso para qualquer acordo no âmbito da COP, e, enquanto isso, o tempo passa. Então, eu acho que nós temos que buscar outros formatos que incorporem bancos centrais, bancos de desenvolvimento, que incorporem grandes instituições, alguns governos dispostos a ir mais longe,
governos subnacionais e até pessoas digamos, popstars, coisas e tal, que você pode, por exemplo, criar uma criptomoeda do clima, aí chega e milhões de pessoas começam a depositar $1 na conta, por aí. Eu acho que a gente tem que estar atento a novos formatos, porque o sistema da ONU ele vai alcançar sempre o mínimo denominador comum. Todas as COPs sempre têm um avançozinho incremental, mas está perdendo a corrida em relação à mudança climática. Muito bem. Deixa eu só falar. Aí depois o Dom Flávio. O Wilson Lima, que vai nos convidar para ir no Amazonas comer um pirarucu. Do grande. Tem que pescar também, viu? Falar primeiro aqui que antes que o Flávio Dino, que foi finalmente promovido e reconhecido como Dom. Viu, Wilson? Mas, já tá. mas quando a gente for para o Amazonas, primeiro a gente dá uma paradinha lá com o Eldo para comer um pato no tucupi. Sim, claro, claro. Bom, mas eu quero aqui destacar a importância que a sociedade civil organizada tem em todo esse processo. Naturalmente que vocês têm uma vivência, uma experiência muito longa nessas discussões e tem um caminho já trilhado e o que entendem como sugestões para que gestores públicos possam fazer com que essas propostas sejam finalmente concretizadas. E nós, enquanto governadores, precisamos dar um passo além do que já foi construído, né? Porque já assinamos muitas cartas, muitos eventos foram realizados. E aí, o que acontece? O que acontece a partir daqui? É por isso que é importante esse questionamento de saber qual o passo seguinte, onde é que a gente está errando. Né? Nós, enquanto governadores, entendemos essa necessidade da gente avançar. É tanto que aqui cada governador, naturalmente, que tem seu posicionamento político, tem suas convicções, e as questões polêmicas a gente tem deixado de lado, a gente tem superado essas situações, porque a gente entende que o enfrentamento, polemizar alguns temas, a gente vai acabar chegando a lugar nenhum. E aí a gente acaba ficando nesse meio aí, em que a gente ouve uma promessa de muitos recursos, né, e um discurso muito forte, olha, há bilhões que à disposição para ser investido na proteção das florestas, mas efetivamente isso não chega, às vezes chega a conta-gota. Então, o que nós temos feito enquanto governadores é fortalecer essa nossa união, esse nosso entendimento em saber o que nós precisamos fazer. Agora, também é necessário que haja um alinhamento, né, e quando a gente vem participar de um evento desse, é porque nós estamos efetivamente preocupados e colocando essa questão como prioritária nos nossos estados. É preciso que haja, governadores e governo federal, haja um entendimento único para que a gente possa fortalecer esse nosso discurso, né, e essas nossas estratégias. A questão da legislação, por exemplo. Né? Qual é a legislação ideal para regulamentar serviços ambientais? Como é que eu vou quantificar, por exemplo, carbono? O que eu posso ter de financiamento e de recursos vindo de outros países? Para que área? É para manejar peixe? É para manejar madeira? É para construir um prédio sustentável? Então, a gente precisa superar essa etapa para entregar resultados efetivos. Senão, a gente vai ficar falando assim, olha, é tarde, está tarde, está tarde, está tarde, e efetivamente pouca coisa acontece, vai ficando cada vez mais tarde. Eu entendo que hoje, aqui nessa reunião, a gente dá um passo importante e a gente tem amadurecido significativamente nas reuniões que nós estamos tendo. Eu acredito que agora no próximo evento no Chile e no próximo evento também em Manaus, a gente deve ter já um amadurecimento de todas essas questões que foram colocadas aqui. Tudo que foi colocado aqui é o que nos causa inquietação, o que nos causa insatisfação, até porque nós somos cobrados
pelo mundo de que precisamos preservar, e, por outro lado, nós somos cobrados pelas pessoas que nos colocaram nessa posição. Dizem, olha, governador, eu preciso de emprego, eu preciso de renda, eu preciso melhorar minha qualidade de vida, eu preciso de água potável, preciso de energia elétrica, preciso de comunicação, e por aí vai. Então, eu espero, e eu tenho certeza que isso deve acontecer, que a gente dá passos significativos nos próximos eventos. E aqui eu quero aproveitar para convidá-los, naturalmente, para o evento do GCF, que vai acontecer lá em Manaus, no Amazonas, no período de 4 a 7 de maio. E a gente já está discutindo como é que deve ser esse formato, inclusive apresentando sugestões, caminhos, propostas práticas e objetivas. E uma vez que Manaus tem um polo industrial, 80% das atividades econômicas do estado do Amazonas são baseadas na Zona Franca de Manaus, que é um modelo de excepcionalidade e um modelo que tem sido significativo na proteção dos recursos naturais. 97% da floresta do estado do Amazonas está intacta. Recentemente, os estudos da FGV indicaram que a Zona Franca de Manaus é a maior protetora desses ativos ambientais. E todas as vezes que há uma ameaça contra a Zona Franca ou algum problema relacionado a investimentos na Zona Franca de Manaus, a pressão sobre a floresta, a pressão sobre a terra, ela aumenta. E aí, nesse modelo que a gente está construindo do evento do GCF lá em Manaus, vamos já incluir a iniciativa privada, né, das empresas, das multinacionais, que inclusive estão no Amazonas, porque todas elas têm uma obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente percebe que ainda há muita coisa solta, né? Vários estudos que são realizados pela sociedade civil organizada, pela iniciativa privada, por órgãos do governo federal, estadual e municipal, só que eles estão dispersos. Então, a nossa ideia é juntar isso, juntar essas experiências que deram certo, para que a gente possa encontrar soluções e caminhos juntos. Muito bom. Obrigado, governador Wilson. Dia 7 e 8 de novembro, liderado pelo governador Paulo Câmara, do Pernambuco, também haverá uma preparatória no Recife, no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, para a COP25, apenas para fazer aqui também o convite. Ok, obrigado, governador Wellington. Ainda só um comentário, André Guimarães e embaixador Fábio. Antes de virmos para cá, nós tivemos a oportunidade de conversar com o embaixador Ernesto Araújo, exatamente sobre a questão da COP25. E ele nos deixou muita vontade, em termos de Fórum de Governadores da Amazônia Legal, para contribuir nesse debate, antecipando, né, a preparação. Então, o que o André levanta, e aí pedindo também já o seu apoio, ver se no retorno nosso para o Brasil a gente se organiza nesse sentido. Eu acho que nós podemos sim chegar na COP25 com um posicionamento mais alinhado, senão nós vamos chegar ainda com essas, parecendo para a comunidade internacional, enfim, que a gente ainda não se entendeu. Acho que o Brasil precisa ter unidade em relação a isso. Se a gente vai reunir e debater e chegar ali num entendimento, certamente isso vai contribuir muito para a nossa presença lá e, quiçá, chegar, né, com uma decisão mais alinhada. Então, eu não posso dizer que não está aberta a discussão, porque nós informamos que os governadores iriam para a COP do Chile e que precisava o Brasil ter um alinhamento sobre isso. E ele, justiça seja feita, disse, olha, a embaixada não, o Itamaraty aqui está à disposição, porque é o Itamaraty que organiza essa relação, para a gente reunir e dialogar. Então, cabe agora a nós, né, os governadores, a gente se organizar nesse sentido, Helder, Wilson, e alinharmos com o Itamaraty, tá certo? Fazer um comentáriozinho. Queria só complementar a fala do governador Valdez e dizer que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nessas duas reuniões em Brasília com
o chanceler Ernesto Araújo e com o ministro Ricardo Salles, e houve um espaço muito relevante dado ao consórcio. Foi dado um espaço para que o consórcio possa contribuir para o artigo 6, isso foi dado pelo ministro do Meio Ambiente, e também sobre o tema do Fundo Amazônia. E eu acho que esses foram 2 mandatos muito relevantes, e na conversa com o chanceler Ernesto Araújo foi dado também um espaço para que o consórcio pudesse contribuir para a regulamentação da posição brasileira no CORSIA, na aviação civil, que talvez seja aí a principal oportunidade de valorização dos serviços ambientais da Amazônia. Como todos sabem, a aviação civil, agora em 2020, já cria um novo mecanismo de compensação das emissões dos aviões. E isso é um acordo global. E aí é uma negociação internacional também, e houve um sinal do chanceler Ernesto Araújo, numa reunião muito bem conduzida pelo governador Valdez, que eu faço aqui esse testemunho, foi muito relevante. Então, acho que nós precisamos organizar a maneira como os parceiros podem contribuir para o consórcio nesse tema. E o último foi o Fundo Amazônia, né, e que os governadores também já tinham se manifestado anteriormente sobre a importância do Fundo Amazônia, mas o governador Valdez teve a oportunidade de dar um passo além, e eu acredito que tenha sido muito relevante a posição do consórcio nesse caso. Então, acho que tem várias ações que podem decorrer dessas várias iniciativas e, com isso, fazer com que essa valorização dos serviços ambientais ocorra de fato. Um tema muito relevante é a alocação das emissões para os estados. O CONARED já fez isso, fez uma alocação para os estados, de acordo com um conjunto de critérios, e isso poderia ser transformado em crédito para que os estados possam fazer processos de compensação de emissões dentro de uma determinada regra de governança. Então, tem algumas agendas, governador, que eu acho que seria muito importante sinalizar como um processo. Então, seja ele em São Luís, ou na COP do Chile, ou em Manaus, né, no evento do GCF, teve algumas desses instrumentos normatizados e avançados daqui até lá. Ok, obrigado, Virgílio. Passar a palavra ao governador Flávio Dino, que ele vai nos abrilhantar aí com a leitura da declaração da cúpula dos governadores pan-amazônicos no Vaticano, pós-sínodo. No final, a gente assina para fazermos o encerramento. Saudar novamente todos. Pois não. Sí. También un texto en español. ¿Conviene repartir el texto en español? Sí. Sí. ¿Después? No, agora. ¿Ya está el texto? Já está o texto. Bueno, que se lo den, porque si no, pobres, no van a poder seguirlo. Porque la traducción no es tan buena. Quer que, o senhor quer que leia em espanhol? Ou quer? No, que los que hablan español tengan el texto, porque ellos no saben. Eu lo tenho. Todos tienen texto. ¿Tú tienes el texto? Ah, para distribuir. Los gobernadores. Ustedes tienen acá un texto. Sí, acá está. Tem que imprimir mais cópias. ¿Por qué no exprimen copias y se lo dan a los gobernadores? Precisa imprimir mais cópias do texto. É porque ele quer ler, acompanhar a leitura. O por lo menos que la tengan en Internet, si se lo mandan en Internet. Porque no siempre se sigue todo. Conseguiu? Un minuto. ¿Tienen el texto? Todos tienen el texto. Gobernadores que no saben, que no entienden bien el portugués, ¿tienen el texto? ¿Todos? ¿Falta algún texto en español? No falta. Puedes empezar. Saudação a todas as senhoras e senhores. Antes da leitura, 3 brevíssimas homenagens justas. Em primeiro lugar, em nome de todos os participantes, tenho certeza, cumprimentar o Virgílio Viana e pedir uma salva de palmas a ele pela condução desse encontro.
E na sua pessoa também a todas as entidades da sociedade civil, especialistas, cientistas, acadêmicos, organizações não governamentais que ajudam e muito a proteção do meio ambiente no Brasil e no mundo. Do mesmo modo, quero também homenagear o governador Valdez Góes, que preside o nosso consórcio Amazônia. Ele, as senhoras e os senhores sabem, junto com o governador Wellington, são os governadores mais experientes do Brasil. São governadores já pela 4ª vez, ou seja, são governadores já caminhando já para 16 anos de mandato. E, como disse o padre de Belém, o governador Valdez ainda muito jovem, tanto que amanhã é seu cumpleaños, seu aniversário. E amanhã... Ele diz que fará 59 anos, mas eu já fui nos 10 aniversários seguidos em que ele faz 59 anos. Mas, enfim, por amizade, vamos saudar. Uma salva de palmas, parabéns, saúde e paz. E você pode afirmar, Valdez, que esse é o aniversário mais abençoado, em solo sagrado do Vaticano, aqui. Eu assisti a missa amanhã, meio-dia. Muito bem. Aproveite e reze para arrumar um dinheiro para os seus irmãos governadores também do Peru e do Brasil. E, finalmente, claro, quero homenagear e agradecer muito a gentileza da hospitalidade, a condução do trabalho, a sabedoria, a importância dessa Pontifícia Academia de Ciências. Eu, particularmente, como católico apostólico romano, o Estado é laico, o governador não é. Como católico, apostólico e romano, e amazônico. Estou muito feliz de estar aqui, quero cumprimentar o Monsenhor Marcelo Sanches Sorondo e pedir uma salva de palmas, aplausos a ele. Muito obrigado. Assim como também as demais autoridades eclesiásticas que aqui compareceram. Finalmente, sobre a carta, nada mais prático do que uma boa teoria. E essa carta é muito significativa porque ela plasma, condensa uma boa teoria que é produzida no dia imediatamente subsequente ao encerramento do sínodo. Portanto, este é o primeiro documento que dialoga com a carta sinodal que foi aprovada ontem aqui no Vaticano. E ela está no seguinte teor, a proposta que foi feita, e me lembro, Virgílio, mediante ampla escuta de governadores, também não só do Brasil como do Peru, nossos irmãos que aqui estão, como também das entidades de apoio, de assessoria que aqui estão. Nós, governadores de estados subnacionais que formam a Pan-Amazônia, reunidos na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, no dia 28 de outubro de 2019, com o objetivo de ampliar o diálogo com a comunidade internacional no contexto da crise climática e do enorme desafio que o cenário atual representa para as sociedades e governos amazônicos, transmitimos aos nossos povos e à comunidade mundial a presente declaração para servir à missão do Papa Francisco, apresentar os nossos compromissos e convidar todas as organizações, instituições e pessoas a construirmos juntos soluções efetivas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Item 1. Destacamos a fundamental importância da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, evento conduzido pelo Sumo Pontífice, o Papa Francisco, que amplia de maneira expressiva o chamamento em defesa da Amazônia e de um modelo de desenvolvimento sustentável, com ênfase na justiça social, solidariedade, respeito à natureza, às populações originárias e tradicionais, especialmente indígenas. Defendemos as diretrizes trazidas pelo Sínodo em seu documento final. 2.
Manifestamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, fundamentado em uma economia verde, no desmatamento ilegal zero, na defesa dos direitos dos povos indígenas e das populações tradicionais, incluindo ribeirinhos, caboclos, extrativistas e quilombolas, e no conceito de ecologia integral. 3. Trabalhamos para a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, pautado na valorização do patrimônio ambiental, na inclusão socioeconômica e respeito à cultura dos povos da Amazônia, que faça a região atender às necessidades de suas populações e, ao mesmo tempo, cumprir sua função de grande provedora de bens, produtos e serviços ambientais, gerando benefícios para toda a humanidade. 4. Reconhecemos que a Amazônia está ameaçada. Reverter essa situação requer ações de cooperação, bem articuladas entre si, assim como o empoderamento dos governos subnacionais panamazônicos e de organizações e iniciativas em que participam. 5. Conclamamos a comunidade internacional a ampliar o apoio a ações concretas de financiamento, em favor de um modelo de desenvolvimento que seja capaz de garantir renda, oportunidades, trabalho e prosperidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio climático do planeta. Os países ricos devem ampliar seus compromissos de financiamento, de forma a reconhecer o valor dos serviços ambientais da Amazônia, que beneficiam toda a humanidade e que são mantidos pelos amazônidas. Fundamental lembrar o que está escrito na encíclica Laudato Si. Abre aspas, é verdade que há responsabilidades comuns, mas diferenciadas, fecha aspas. 6. Estamos convictos de que é necessário ampliar a cooperação internacional por parte de todos os que queiram verdadeiramente mudar o atual modelo de produção e consumo que nos conduziu à crise climática mundial. A cooperação internacional deve estar baseada no reconhecimento e respeito à soberania dos países amazônicos. Defendemos a soberania dos países amazônicos, ao tempo em que registramos que isso não deve servir de escudo para que governos não cumpram suas obrigações de proteger os direitos humanos e preservar a natureza. 7. Defendemos a ampliação das metas do Acordo de Paris e a destinação efetiva, já em 2020, de recursos significativos para iniciativas subnacionais, a partir de parcerias com organizações multilaterais da sociedade civil e setor privado, bem como a cooperação federativa, que no Brasil se consolida com a criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e no Peru com a Mancomunidade Interregional Amazônica CIAM. 8. Requeremos um consenso urgente para a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, de forma a valorizar financeiramente as reduções de emissões, o sequestro e a manutenção dos estoques de carbono das florestas da Amazônia. 9. Consideramos de importância estratégica destinar parte dos recursos internacionais para a consolidação da governança territorial e ambiental da Amazônia e do fortalecimento da bioeconomia amazônica, com total orientação para o desmatamento ilegal zero, por meio do fortalecimento das cadeias produtivas da biodiversidade, com inovação tecnológica e valorização dos saberes tradicionais. 10. Reconhecemos o papel fundamental da ciência na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia, sendo fundamental, portanto, o avanço do conhecimento como peça central, tanto para a melhoria da vida das pessoas em harmonia com a floresta, quanto no acompanhamento do combate ao desmatamento e atividades ilegais. Como medida concreta,
apoiamos a constituição de um painel científico sobre o futuro da Amazônia, apoiado pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Convocamos as empresas a monitorarem suas cadeias de suprimento de forma a assegurar uma produção social e ambientalmente sustentável, prevenindo novas formas de escravidão e a globalização da indiferença. É urgente também o compromisso do setor privado na busca permanente por soluções que minimizem os impactos oriundos dos resíduos gerados por seus processos produtivos, bem como cooperação público-privada para o desenvolvimento das baixas emissões. 12. A crise climática e humanitária pela qual passa o mundo nos exige ação rápida, integrada e urgente, com uma agenda de curto, médio e longo prazos. 13. A partir do presente encontro, fica estabelecida a cúpula dos governadores da Panamazônia como fórum permanente de discussão. 14. Finalmente, assinam esta declaração os governadores presentes ao Vaticano no dia 28 de outubro de 2019. Para recolher a assinatura e depois, logicamente, nós fazermos, os governadores, fazermos a foto aqui oficial, tá? Aí, oi? Ah, sim, desculpa. Quisiera hacer un pedido a nombre de los gobernadores peruanos acá, que se incluya en los participantes al coordinador nuestro que está acompañándonos hoy a través de su organización. AM. Víctor. Sí, Víctor, de la retención. Sí, claro. De ordem só, acrescentar a importantíssima participação da Colômbia. Falamos do Peru, mas temos o ministro da Colômbia aqui, que deve signar também, né? El Colômbia, embajador de Colombia, claro. E talvez... É porque houve uma deliberação, mediante consulta, de que a carta seria dos governos subnacionais e que os governos nacionais da Colômbia, do Peru e do Brasil estão aqui e muito bem acolhidos como participantes, observadores, e nós, claro, agradecemos e muito e também, da mesma forma, pedimos os aplausos aos senhores que representam aqui os governos nacionais. Mas o documento é emanado dos governos subnacionais, essa é a única razão, mas saudamos os senhores ministros da Colômbia, do Peru e também o representante do governo brasileiro, o embaixador que aqui nos honra com sua presença. Bem, e agora a assinatura. Sem prejuízo de eles se candidatarem nas próximas eleições, se elegerem governadores. Fica uma sugestão para o senhor. Governador Helder. Governador Helder. Gostaria apenas, em face, dentre os itens que estão colocados na carta, a criação da cúpula de governadores da Panamazônia, eu gostaria de sugerir que a próxima reunião da cúpula pudesse ser na Amazônia, pudesse, portanto, prestigiar a nossa região, e aí tomo a liberdade de candidatar Belém para que seja a sede da próxima reunião da cúpula de governadores da Panamazônia. Agradecer ao governador Helder. Obviamente que a gente sempre respeita as candidaturas, certo? E ele se candidatou e por unanimidade já está aprovado. A gente só vai discutir data. É isso? Com as bênçãos
de Dom Flávio. De Dom Flávio. Obrigado, Helder. Prepara. Aí lá no Pará já sabe, né? Pato no tucupi, tudo. Mas aí o Wilson vai trazer o pirarucu. Esse pirarucu, Wilson, nós vamos ter que comer. Mas olha só, estão sugerindo que nós, os signatários, possamos assinar aqui nessa mesa, todos nós juntos, tá? Só uma consulta. Para nós irmos lá, depois retornarmos para o ambiente, para encerrar, eu acho que era melhor fazer o encerramento, que quem encerra é o Monsenhor, não é isso? Eu não sei se... Acho que da minha parte também eu já me dou por feliz, agradecido a Deus, a sua santidade, o Papa Francisco, em nome do Papa Francisco, em nome do cardeal, do cardeal Dom Cláudio Gomes e em nome do Monsenhor Marcelo Sorondo, queremos agradecer todas as autoridades aqui do Vaticano, as pessoas de apoio, todos que contribuíram, a hospitalidade, o acolhimento, a organização. Realmente vocês nos saudaram com uma grande oportunidade, certo? Deus está presenciando isso e, sobretudo, as autoridades religiosas que encerraram no domingo passado esse debate sobre a Amazônia. E bem disse aqui o Flávio, o Helder, o Wilson, né, o nosso querido governador Wellington e os colegas também do Peru, que esta é a primeira manifestação pós-sínodo. Aqui existem sociedade civil, academia, governadores de estados subnacionais, enfim, poder legislativo, judiciário de alguns estados brasileiros, e é a primeira manifestação pós-sínodo. Então, acho que isso dá uma sinalização muito forte, mesmo que não estejam aqui 100% dos governadores da Pan-Amazônia, mas o que nós ouvimos aqui dos colegas governadores, né, e de todos os líderes de organizações sociais e da academia, e dos representantes do Poder Legislativo e Judiciário, nos deixa convencidos de que nós estamos certos. Logicamente que fica um pouco de inquietude com os resultados, né, com a demora, mas não tem outro caminho a não ser esse, que nós estamos ajudando a construir e dando a nossa participação. Então, é um caminho mais longo, mas é mais seguro. E sendo mais seguro, é melhor para a sociedade. É transparência, é construção, é ouvindo a todos, respeitando a todos. Então, fica aqui essa mensagem de agradecimento, tá? Em nome de todo o povo da Amazônia, ao Vaticano e aos líderes que já me referi. E, no mais, bom retorno para todos nós. Nós vamos seguir daqui, eu, o Helder, não sei se o Flávio, o Wilson vai também? Nós vamos para a Alemanha daqui? Vai, Wilson? Não? Você já veio da Alemanha, né? Nós vamos à Alemanha, vamos reunir com a Alemanha, a Noruega, Reino Unido, vários países que estão aguardando a gente para uma reunião na quarta-feira. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. De minha parte, está encerrado. Antes, tu és o último. Eu queria aqui fazer um registro de agradecimento em nome das instituições que apoiam os governos estaduais, em nome da FAES, e saudar aqui uma coisa que o governador Valdez nos provocou durante o almoço, que é a necessidade de nós, organizações do terceiro setor, nos organizarmos também na forma de um consórcio ou uma aliança, para que a gente possa apoiar o consórcio de governadores de uma maneira mais estruturada. Cada um está fazendo uma coisa, né? Então, eu acho que nós temos que nos inspirar no exemplo dos governadores para fazer algo dessa forma. Então, já convido os colegas a tomar uma taça de vinho juntos e pensar em como caminhar nessa direção. E, por fim, agradecer ao Monsenhor Marcelo Sanches Sorondo, que sem ele nada disso teria acontecido. Então, Marcelo está nomeado aqui com a liberdade dos governadores, a gente deve nomeá-lo embaixador da Amazônia aqui no Vaticano. Yo quiero agradecer por todo lo que hoy hemos hecho y hemos aprendido. Ante todo, tengo que decir que la oratoria de los gobernadores es magnífica,
se ve que son buenos políticos y convencen a la gente o que vienen de los medios y saben hablar, porque realmente ni los académicos hablan tan bien, por no decir los eclesiásticos. Pero quiero insistir que estos puntos de la conclusión son muy buenos, pero especialmente la academia hace mucho que trabaja con el tema de las nuevas formas de esclavitud que crece. Y entonces esto de monitorar que las empresas que producen, sea en la Amazonía, sea fuera de la Amazonía, pero que compran los productos de la Amazonía, no tengan nueva forma de esclavitud, trabajo forzado, y declarar que el cuerpo humano tiene sus derechos y solo se da por amor y no se vende, sea en sus partes, sea en sus actos, y cuando lo hace lo tiene que hacer con dignidad. De modo que creo que eso es una cosa muy importante que también tiene que surgir de la Amazonía y tiene que surgir de Brasil, porque en este mundo está justamente atentado de una forma que viola, que lo hace esclavo el cuerpo humano. Y quiero agradecer naturalmente a todos su presencia extraordinaria y además esta convicción de ocuparse del bien común y la justicia social. Naturalmente quiero agradecerle a Virgilio, al gobernador primero de Tonio, a los dos gobernadores que iniciaron esto, a los otros gobernadores y a Virgilio, que ha sabido también esta iniciativa, saberla organizar, y donde yo como considero que su fundación, que es una fundación de todo Brasil, apoyada por todos, el capital brasilero y por Brasil, es uno de los mejores modelos de la aplicación de la Laudato Si. De modo que creo que ese modelo se tiene que expandir y tiene que llegar también a los otros países, sobre todo la idea de convertir los parques nacionales en estructura de desarrollo, creo que es una idea genial que han hecho los brasileños primero, creo que en Italia hay algo de eso, pero como cosas viejas. ¿Por qué? Porque los parques nacionales tienen que estar habitados por gente que sepa que defender eso es defender el futuro de ellos y de la humanidad. Y finalmente, realmente que acá hay, como somos sacerdotes, yo soy obispo y acá hay un sacerdote, vamos a repartir no estampitas, sino la Virgen que consuela y la Virgen que nos ayuda en este momento de reinicio. Padre, lo reparta. El padre, no sé si tiene 50 años, pero es un amante, es brellano y es un amante de la Amazonía y ha dedicado toda su vida allí y trabajamos juntos en los círculos menores y es el que dijo que esto es más importante que el sínodo. Un presente para todos. Un presente para ti, yo creo que... para todos. No, pero esto es para ti, Marcelo. Esto es para ti. Esse aqui, Laudato Si, São Francisco, que abraça o anciano, é símbolo de Laudato Si que quero dar a todos os governadores e quem quiser depois votar também, porque é feito por um artista da minha terra e aqui estamos na Academia da Ciência, né, promove também a arte de salvar a Amazônia, porque esse abraço vai ficar para todos os governadores. Vamos dar esse aqui, que o Papa, primeiro que recebeu, foi o nosso Papa. Um mês depois que ele era Papa, eu levei para ele isso, e ele tem na mesa dele, na escrivania dele, tem o abraço de São Francisco. Então, de oração, depois a gente faz, né? Sim. Uma Ave Maria, ao menos, né? Sim. Dale uma oração, pero tanto repártelo, terminado. Agora, esse aqui é um presente dos índios Cricatimbira, do Maranhão e do estado do Tocantins. Fabuloso. Para lembrar o compromisso da igreja com os povos indígenas da Amazônia. Oh, que bello. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.